Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, MLOps. A gente já teve episódios aqui no Entre Chaves sobre dados, bastante episódios. A gente já teve episódios sobre machine learning há bastante tempo atrás, mas muita coisa mudou e agora a gente quer conversar mais especificamente sobre MLOps. E para isso, e aí, Champs? Tá animado? E aí, Fernandinha, muito. Há pouco tempo atrás não sabia o que era, achei que... Hoje em dia parece que você pegar duas letras POPs na frente existe Vira um alguma termo coisa, para né? isso, né? Mas, aparentemente, MLOps, na verdade, é um termo bem interessante, algo que vale a pena a gente entender melhor. Boa. Então, para conversar aqui com a gente sobre isso, esse tema, o Álvaro está aqui conosco. E aí, Álvaro, você está bem? Se apresenta para nós. Opa, e aí, pessoal? Bom, primeiramente agradecer aqui o convite da DTI para participar aqui no Entre Chaves. Eu sou o Álvaro, sou engenheiro de Machine Learning no Banco Santander, mais especificamente na divisão de tecnologia do Santander aqui no Brasil, que é a FIRST. E hoje eu atuo mais focado para a parte de MLOps, né, voltado mais para a parte de operações do ecossistema de Machine Learning. Bom demais. Então, vamos entender um pouquinho mais aí desse termo, um pouquinho mais sobre Machine Learning. Acho que vale a pena você dar uma palhinha para a gente aí do que é Machine Learning e do que é MLOps. Beleza, vamos lá. Machine Learning não é nada novidade, né? Assim, a gente teve um boom assim, de tecnológico falando em si ali por volta de 2014, 2015. Na época a gente já tinha ali um ecossistema do que a gente conhece hoje como Big Data muito bem estabelecido já. Então isso, junto com o avanço computacional também, ao longo dos anos, propiciou que a gente pudesse realmente escalar o ecossistema de Machine Learning realmente de verdade, né? Assim, gerar ganhos reais no mercado com isso, né? Mas em termos conceituais não é nada novo, né? Assim, falando assim de escopo, basicamente assim, o aprendizado de máquina está dentro do escopo de inteligência artificial, né? É um subconjunto de inteligência artificial, e inteligência artificial com certeza não é nada novo, o termo foi cunhado em 56, então já é algo bem antigo. Caramba, 56? Essa eu não sabia. Foi cunhado em 56. E na época, né, assim, tinha pouco tempo assim, que tinha saído o paper do Turing sobre a máquina de Turing, né, e foi em 50. E na época eles chegaram nesse conceito muito voltado no sentido assim, de não ser um software que tem uma lógica linear, né? Tipo assim, o output de um modelo não é algo tão linear como, tipo assim, uma condição if-else, né? Não é algo que você declara explicitamente, né? Existem todas as entranhas ali da modelagem que vai gerar um output. E, bom, e no geral, assim, é um termo, eu pelo menos acho meio engraçado o cunho do termo, né? Porque inteligência artificial, o mercado e a mídia no geral se aproveitou muito disso para fazer o negócio crescer mesmo, né? Porque na prática, quando você vai avaliar intrinsecamente, não existe uma inteligência e também não é artificial. O algoritmo foi gerado por um ser humano e o dado que alimenta o modelo foi gerado por um ser humano também. Então tem zero de artificialidade na coisa, é completamente dependente da gente. E a parte da inteligência, na prática, é pura e simplesmente estatística multivariada, né? Então não vai fugir disso, a estatística multivariada já é aplicada desde o século passado também, só que a diferença é que antes você tinha dois principais limitadores, né, que o insumo de dados e a capacidade computacional para processar esse insumo, né? Então, você pode ali fazer uma regressão linear no papel ali com alguns pontos de dados, qualquer um com conhecimento de estatística consegue fazer isso e intrinsecamente isso é machine learning. Mas aí voltando, né, no boom, né, no que aconteceu é que da última década para cá, a gente teve todo esse crescimento do ecossistema de dados que viabilizou a gente realmente criar grandes modelos e processar grandes massas de dados. E isso foi meio que de uma forma meio sem muito controle, né? Surgiu um hype assim, nossa, precisamos fazer isso, o futuro é IA, as empresas começaram a correr atrás de profissionais do mercado capacitados para isso, etc. E logo de cara, assim, o pessoal começou a perceber que existia uma limitação na coisa. Não era só assim, ó, galera, vamos contratar aqui alguns cientistas de dados, eles vão conversar com os stakeholders de negócio, entender qual é o problema de negócio, modelar e vida feliz, né? Tinha todo um processo que a gente não tinha noção como a gente ia fazer
que é para definitivamente colocar um modelo em produção e garantir que isso vai funcionar corretamente, que não vai gerar nenhum prejuízo para a empresa, etc. Um monte de coisas. E aí é justamente onde a gente entra com a MLOps, né? Que começaram a criar práticas e na época não existia o nome para isso, mas depois chegou a usar esse termo aí que ficou conhecido como MLOps, que é justamente essa prática de você conseguir gerir todo o ecossistema, né? Então, aqui a gente está falando do ecossistema principalmente voltado para o código, né? Apesar de o modelo em si ser um processo estatístico, né, de modelagem, o produto final é uma peça de software, né? Vai se comportar como qualquer outra peça de software que a gente tem que gerir em engenharia de software. Só que, além disso, você ainda precisa gerir o artefato do modelo, que já foi treinado, e você ainda precisa gerir o dado, né? Porque você precisa comandar o dado ali, que é tanto usado para treinar, quanto o dado que é usado na inferência, né? A inferência é o ato de você gerar uma predição, né? Então, você tem um modelo treinado, você quer gerar uma predição, isso é chamado de inferência. Então, você tem que gerar tudo isso ao mesmo tempo e são várias peças de software, várias coisas que você tem que controlar. E aí a gente entra com essa parte do MLOps, né? Então, com o MLOps, né, em termos gerais, assim, o que a gente visa atingir, né? A gente quer, com o MLOps, aumentar a eficiência, escalabilidade e confiabilidade do produto, né, como um todo, como peça de software, reduzindo o lead time de deploy da aplicação e ainda aumentando a interação entre as equipes, né? O MLOps também tem um pouco desse viés cultural, que o DevOps também traz com toda a parte de metodologia ágil. E aí a gente também tenta aproximar as equipes, né? Porque é um dos fatores que se percebeu necessário é justamente essa aproximação de equipes, porque você vai mexer com várias coisas que nem todo mundo tem expertise para isso, então você acaba tendo que interagir com muitas equipes e isso pode ser bem complexo, né? Então, para garantir um ecossistema saudável de ML, você tem que conseguir uma alta colaboração entre as equipes. Uhum. Eu estava até olhando aqui um dado, né? Eu estava buscando aqui numa apresentação da Databricks que eu fui recentemente, que eles falam muito sobre dado é importantíssimo, claro que a gente já sabe disso, mas eles trouxeram um dado que me deixou bem impressionada, que eles falaram que 87% dos projetos de data science nunca entram em produção, que é a história da produtização, acredito, né? Dessa parte dos modelos e tal. Então, o MLOps, pelo que eu entendi, ele vem justamente, posso estar falando bobagem, mas você me conta aqui, ele vem justamente para forçar um pouco mais essa galera, esses dados, esses modelos a entrarem em produção e gerarem valor de verdade para os clientes. É isso mesmo? Assim, essa informação é bem real, tá? Não é só a Databricks que fala, existem inúmeras pesquisas aí, a Gartner soltou um ano passado, se você pega as grandes do mercado de consultoria, McKinsey, Accenture, todas elas têm pesquisas com os clientes e chegam em valores próximos a isso daí, 70%, 80%. Uma parte considerável, na verdade, é porque, na verdade, o projeto é barrado ainda com o stakeholder de negócio, né? Então já é barrado logo ali, mas uma outra parte considerável é levado à frente, né? Chega-se na etapa de modelagem em si, chega-se apresenta-se um resultado factível, né? Do modelo, que a gente chama de baseline. Então, é estabelecido um baseline mínimo de eficácia, digamos assim, para o modelo, esse baseline é atingido, e aí você chega nesse desafio que você comentou de produtizar. E aí é onde entra todos os problemas, né? Que é realmente o MLOps visa reduzir esse gap, né? Do que a gente chama da fase de experimentação para a fase de produtização, né? Assim como outras áreas de software, mas principalmente no ecossistema de dados, a gente tem esse problema desse gap. Acho que isso vem muito no contexto do cenário de experimentação, né? Porque, assim, quando você vai desenvolver uma peça de software, claro que em qualquer caso você ainda vai ter todo um processo de avaliação com os stakeholders de negócio para você avaliar o que aquilo precisa fazer, quais são todos os pré-requisitos, e isso é invariável para qualquer software que você vai montar. Só que no caso de ML, você ainda tem o cenário de experimentação, né? Quase meio que laboratorial ali. O cientista de dados, tipo assim, ele realmente é um cientista mesmo. Tipo assim, ele vai tentar modelar algumas coisas e tem coisas que não dá para modelar, não tem dados suficientes para conseguir fazer. E aí o fato de você ter esse negócio, tipo assim, de ir e voltar e tenta um outro algoritmo, e vai aquilo, isso vai virando uma bagunça.
E quando você vê, você tem tipo assim, um monte de teste, um monte de coisa meio que jogada, assim, você não tem uma peça de software já estruturada, né, para conseguir simplesmente clicar aqui, não, deploy, tá tudo feito aqui, galera, o código está modularizado, orientação objeto está top, teste unitário, cobertura 100%. Não, na realidade, o que você vai ter? Você vai ter um monte de notebook ali, né, não sei se vocês estão familiarizados com o conceito, né, mas notebook é uma interface, uma ideia que geralmente o cientista usa, que é em células assim, sequenciais, né? Então você tem todo um problema de que a execução ela depende da sequência que você está executando, né? Um módulo de software em Java, em Python, que isso não impacta. Então você tem todo esse problema, pô, o cientista me entregou um negócio aqui, e aí como é que eu vou fazer para portar? E as coisas às vezes são sem padrão, porque você tem cientistas das mais diferentes backgrounds, né? Eu já trabalhei com gente de todas as vertentes possíveis. Você tem a galera que tem a vertente que veio da área de desenvolvimento, né? Que aí geralmente eles vão te entregar algo um pouco mais fácil de produtizar. Você tem uma galera que veio da vertente de estatística, né? Pessoal formado em estatística ou matemática, ou áreas parecidas. E você tem da vertente do pessoal que, tipo assim, geralmente é um analista de negócio, assim, o cara manja muito do negócio, de vendas, ele realmente está por dentro do produto. Então ele tem muita facilidade em modelar o problema, em entender o problema. E, cara, assim, não tem zero problema, tipo assim, de qual é o background, assim, é bom, na verdade, você ter gente de todas as perspectivas e conhecimentos diferentes, que aí a gente consegue chegar em algo melhor no final, só que como você tem essa falta de padrão, né, cada um faz de um jeito, cada um tem um skill de software diferente, no final o produto que chega para o time de engenharia geralmente é bem volátil, né, então uma das coisas que MLOps prega bastante é estabelecer padrões, estabelecer frameworks de código, definição de workflows. Então, com essas definições, desde o início, assim, você consegue ter um código um pouco mais fácil de você chegar e plugar mesmo no serviço. Então assim, só para entender uma coisa, então, quando a gente fala de MLOps, então a gente não está falando de usar machine learning para ajudar na operação, mas a gente está falando de operacionalizar times que trabalham com machine Exatamente. learning. E como que isso se diferencia de times de dados com DevOps? Né? Por que é diferente? Qual que é a dor diferente disso que o MLOps trabalha que o DevOps só não é suficiente? Sim, é o que você falou mesmo, não é usar machine learning em operação, isso aí é uma outra coisa, chama AIOps, não me pergunte por que inventaram esse nome, mas esse é o termo usado no mercado para machine learning em operação. Eu falei que era só incluir duas letras e colocar Ops na frente. Mas realmente esse é o nome, é AIOps. Mas o que diferencia, né? Justamente por aquela questão que eu estava falando antes de você ter que abordar outros artefatos de outros ecossistemas. Então, vou dar um exemplo aqui de algumas coisas que você deveria se preocupar, né? Então, por exemplo, sei lá, coisa que qualquer software vai ter, teste unitário. Aqui você vai ter que fazer mais do que só teste unitário para a sua aplicação. Começa, na verdade, que você tem mais de uma aplicação, né? A princípio, você vai ter uma aplicação que vai treinar o modelo, você vai ter uma aplicação de inferência, que é a aplicação que realmente está gerando ali as predições, e a natureza dessa aplicação pode mudar muito, porque a gente tem, em grande escopo, assim, 3 tipos de inferência, batch, streaming e online, ou alguns lugares também chamam de near real time, em vez da online, a gente pode comentar depois o que é cada uma, mas, em resumo, você vai ter que fazer teste unitário para essas coisas, você vai ter que fazer teste de validação de dados, então entra a parte de dados, então você vai ter todo um pipeline de dados que, beleza, você pode ter um time de engenharia de dados maduro, praticando data ops e tal, que vai garantir uma single source of truth ali no seu data lake, só que mesmo assim você ainda é obrigado a fazer teste unitário de validação do dado que está sendo inserido dentro do modelo, porque se você não fizer isso, você vai ter disrupção ali no seu modelo, você não vai conseguir ter tracking do que está acontecendo, então você tem que se preocupar com isso também. E você também tem que se preocupar com o artefato do modelo, né, de armazenar isso, então existe toda uma preocupação de como você faz histórias disso, né? Já existem tecnologias para isso, né? A gente chama de Model Registry, né? Uma abstração, imagina que você tem um Git para repositório de código, existe um Model Registry para armazenar artefatos, né? E aí você traqueia artefatos, você traqueia as métricas desses artefatos, né? O que a gente chama de metadata database, que é para justamente traquear, tipo, esse artefato aqui tem essas métricas estatísticas aqui, o desempenho dele foi esse, etc. Você faz todo esse tracking e você tem que se preocupar como você vai orquestrar isso. Então, tipo assim, você vai deployar um software normal, né, com as práticas de DevOps ali, fazendo CI/CD. Então,
Então você vai ter que ter que rodar os testes, preocupar com a parte de deployment ali, né? Vou pegar um exemplo aqui, talvez seja mais fácil para entender, né? Tipo, deployar um serviço em Kubernetes, um microserviço. Então, beleza, você vai fazer ali, deployar o serviço no cluster, tem que preocupar com dar rollback, às vezes não funciona, etc. Só que aqui você tem que preocupar, tipo assim, o modelo, você tem que deployar um modelo novo, garantir que esse modelo novo, o endpoint dele, se for um online, ele esteja acessível, tem que fazer grandes testes de integração nas peças. Você tem que garantir que, por exemplo, casos que você precise de insumo de features no momento de predições online, né? Então, vou dar um exemplo assim, você tem uma predição online, né? Sei lá, você tem um aplicativo aqui de uma empresa aleatória, e aí o usuário está lá e o aplicativo está gerando ali uma inferência prevendo um dado qualquer. Então, meio que tipo assim, o usuário preencheu algumas informações, só que você tem várias outras informações que você tem conhecimento sobre aquele cliente e o seu modelo usa todos esses insumos, né? Então, digamos assim, você usa 30 variáveis. Então, na predição, né, do seu microserviço recebeu 3 variáveis, só que você tem 27 variáveis armazenadas ali no seu ambiente de dados, que é sobre aquele indivíduo, e você precisa usar isso para predição. Então, o seu serviço tem que ir lá acessar essas variáveis, juntar elas com a que chegou de entrada e fazer a predição. Então, todo esse esquema de ter esses acessos e um monte de pecinhas juntas, você tem que pensar em como você vai fazer o deploy disso. Então, é aí onde entra a parte do Ops, de MLOps, você tem que gerenciar isso. Porque senão vira algo muitas peças soltas, né? Então, se você separar muito essas coisas, você perde o controle, você perde rastreabilidade. Então, assim, um problema também que é bem característico, né, que vem resolver, que é justamente a rastreabilidade da peça de software que gera o treinamento. Se você não coloca essa peça no meio do seu pipeline de deploy, você perde a rastreabilidade, e se você tem um incidente produtivo com aquele modelo, você não consegue apontar qual peça de software que treinou isso, como é que eu resolvo aquilo, você não sabe. E às vezes rolam umas coisas bem graves, assim, tipo, por exemplo, preocupar com ética, né? Em machine learning isso é recorrente, né? Então, tipo, você não deveria usar dados sensíveis para treinar o seu modelo. Imagina a situação, você está lá, tem um problema produtivo, chega uma empresa de auditoria, descobre que você está fazendo, que seu modelo tem viés em dados sensíveis. Se você não sabe qual código que você treinou, não consegue fazer esse tracking, você está num problemaço, você está muito difícil. Então, por isso que não é só DevOps, porque DevOps, na prática, é só gerir o código, né? Que não é só, né? Porque já é muita coisa, já é bastante coisa as peças de software, só que você ainda tem que garantir o estado do dado correto e o estado do artefato do modelo correto, e fazer isso tudo conversar. É bem complexo. E DevOps, assim, ainda tem... que eu estou entendendo que o MLOps também tem, que é uma característica mais cultural também, né? Sim. De você se preocupar com como as coisas do desenvolvimento da operação se conversam, né? Mas realmente muito mais sendo uma cultura do que sendo uma prática com ferramentas ou tecnologias muito presas, né? Muito mais a gente se preocupar com uma série de coisas. E eu estou entendendo que a MLOps vai nesse mesmo caminho, né? Vai. De se preocupar com teste, com integridade das coisas, com sincronia, com controle de versão, né? Tudo isso que a operacionalizar machine learning prega, né? Mas o DevOps ele ainda diferencia um pouco do SRE, né? Que eu acho que abrange mais um lado de fazer uns testes de cenários mais caóticos, assim, garantir uma confiabilidade do seu sistema lá e tal. Então, quando a gente fala de times de dados e times de dados que utilizam machine learning, pelo tanto de variáveis que você falou aqui, eu acho que tem muitos pontos que eles se diferenciam dos demais, né, e que cabem cenário de teste, né, e de estruturar uma operação que vai garantir essa confiabilidade, né? Sim. Mas eu ainda estou na dúvida, assim, porque a gente ainda está no mundo das ideias aqui, né? Tipo assim, temos que fazer isso funcionar e tal. Mas eu ainda estou muito na dúvida em como operacionalizar isso, né? E o que vocês praticam lá de fato para garantir que esses times vão conseguir praticar, né, tudo isso que você está comentando, sabe? Sim. Assim, vai muito para o campo das ideias, que você comentou. Na verdade, vai para os dois, né? Assim, o que acontece é que, de forma tecnológica, de forma pragmática, em termos de tecnologia, realmente não tem a necessidade de você introduzir tantas peças, porque muitas coisas já existem, né? Já está hoje no escopo de DevOps. Software é software independente do que ele está fazendo. Então, não preciso reinventar
uma suíte de teste unitário só porque a aplicação é de ML. Né? Você consegue usar coisas que DevOps já existem. Mesma coisa para plataformas de CI/CD. Tipo, as plataformas atuais de CI/CD vão funcionar Azure DevOps, Jenkins, GitHub Actions. Anyway, tanto faz o que você usar. Mas sim, a gente tem algumas peças específicas, sim, voltadas para a área, que acho que quando a gente começar a descrever mais tecnicamente aqui, o processo vai ficar mais claro, mas algumas eu já mencionei aqui. Você tem o Model Registry, que é uma peça completamente arquitetural diferente, que não existe em outros cenários. Você tem a Feature Store, que em alguns locais pode ser interpretado como uma peça de engenharia de dados, mas é meio que um meio termo, é uma peça de engenharia de dados voltados para ML, que também diferencia dos outros softwares. Então, assim, você tem algumas peças acopladas. Imagina que você tem um cenário de um pipeline de CI/CD, ele vai interagir com algumas peças que são específicas do cenário de MLOps, mas no geral, assim, a gente reutiliza boa parte das peças que DevOps já tem. A gente só mais define processo e como fazer da melhor forma para garantir realmente esse ganho de qualidade, escalabilidade no serviço de ML. Acho que vale a pena a gente entrar assim bem, tipo, com um exemplo prático mesmo, para que a galera consiga, porque eu acho que está dando, né, para entender e tal, mas eu acho que vale muito a pena a gente entrar com um exemplo para ficar mais mesmo palpável e as pessoas conseguirem. Assim, com isso que a gente está falando, eu me lembro muito do Entry Case que a gente fez sobre DataOps, né? Com um time que tinha toda essa estrutura de pipeline, de publicações, gerenciamento de versão e uma maturidade muito grande em DataOps. Mas eu não acho que eles não trabalhavam com machine learning. Não. No caso deles, né, só para você saber como que foi esse episódio que a gente já fez, era basicamente Power BI. E o BI, ele tem várias... por si só, né? A ferramenta da Microsoft tem algumas limitações em relação à parte de operacionalizar a produtização de relatórios, eu escutei, né? o episódio. Que massa, que massa. Legal. Então, enfim, então nem vou entrar muito, mas a gente falou muito sobre como, de fato, também produtizar produtos de Power BI com todas as boas práticas que a gente também faz com software. Então, assim, eu concordo, tem muito a ver, mas eu estou entendendo que o MLOps ele é ainda maior, né? Tipo assim, ele abrange mais coisa, né? Ele abrange dados, ele abrange software, ele abrange modelo, né? Sim. Por isso que eu acho que vale o exemplo aí, né? Tá. Bom, são várias pecinhas, vou tentar passar mais ou menos assim o escopo geral assim, do que acontece. Bom, assim, inicialmente, né, vindo da fase de experimentação, né, você vai vir da fase de experimentação, que o cientista de dados vai estar ali conversando com o stakeholder e tentando achar a melhor modelagem possível. Na verdade, o MLOps, a gente já tenta colocar uma perninha ali para já facilitar uma coisa, né? Então, não tem um nome muito bem cunhado para isso, mas eu costumo chamar de ML Workflow, que é basicamente todas as fases, né, que você deveria passar até ter um modelo treinado, que vai ser basicamente... Você vai ter uma fase inicial de data prep, que vai ser, basicamente, você vai consumir das suas fontes de dados, fazer algumas validações, né? Igual eu estava comentando com você, por mais que você tenha uma alta confiabilidade no dado, você ainda precisa fazer algumas validações. E você vai partir para a parte que a gente chama de feature engineering, né? Que é basicamente assim, você tem um insumo cru de informações, só que o cientista tem toda uma habilidade em volta dele de fazer essa engenharia de features que envolve combinar e fazer cálculos estatísticos, que vai para o algoritmo de ML que vai ser treinado ter essas informações, digamos assim, mais mastigadas, te dá mais eficiência. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui aleatório, sei lá, tipo, você vai usar uma variável de gasto monetário, tipo assim, quanto que o cliente gasta, um valor fechado. Só que em vez de você usar só essa variável, você quebra ela, por exemplo, gasto do cliente nos últimos 15, 30, 60 e 90 dias. E aí você informa todas essas variáveis, porque às vezes o peso da linha temporal ali traz um peso estatístico maior. Então você tem todas essas questões, né? Esse é um exemplo simples que eu dei de engenharia de features, mas tem todo um exemplos mais complexos, que você combina uma coisa com a outra, bota uma lógica de negócio.
Pô, isso tudo antes ainda isso de tudo você antes, entrar isso no modelo, é só a preparação só dos dados para preparação, construir exatamente. algo que Só, gera um resultado melhor exatamente, no final. só preparação. E, pô, tem umas coisas malucas, assim, que eu já vi, tipo, os caras de negócio chegam nas métricas lá e você pega o cara lá, a coluna A mais AB vezes 1.345968. Você, como é que esse cara chegou nesse valor? Não tenho a mínima ideia, mas é o valor que os caras usam. E aí você tem toda essa parte aí, beleza, né? Você chegou ali no que a gente chama de... tem vários nomes também, né? Tem Model Input Table, Master Table. É basicamente assim, eu cheguei numa view assim, com N colunas e N linhas que você vai colocar aqui no modelo e beleza, treina nisso daqui, eu quero a variável preditora essa daqui, eu quero que você preveja esse número. Beleza. Aí você vai ali rodar o modelo, né? E aí entra toda a parte de tuning de hiperparâmetros, né? Porque no modelo você tem várias configurações ali, você vai escolher o algoritmo, etc. Mas aí já não entra muito em MLOps, é mais ali com o que o cientista faz mesmo. E aí, depois do data prep e do training, você chega na fase que a gente chama de model evaluation, né? Eu não sei exatamente qual que é o termo em português, porque em português você só tem uma palavra que é validação, né? E aqui a gente tem evaluation e validation, que são coisas diferentes. Mas o evaluation é uma validação estatística, né? Quando você vai treinar um modelo, você separa um insumo de dados que você não usa para treinar, porque aí depois que você treina o modelo, você usa esse dataset de teste, né, para garantir que você tenha medir métricas estatísticas, né, o que a gente chama de model evaluation. E depois ainda você tem a etapa de model validation, né, que é quando você vai avaliar as baselines de negócio, né? Então, o time de negócio define algumas baselines, tipo assim, de critérios mínimos que o modelo tem que ser atingido, e você precisa fazer isso. E aí onde que entra a MLOps nisso, né? Essas etapas, né, que eu citei, data prep, model training, evaluation e validation, geralmente a gente costuma embedar isso em alguns frameworks, né? Então, a gente costuma trabalhar bastante com frameworks que trabalham nessa lógica de etapas isoladas que executam sequencialmente, né? Mas imagina como se fosse um grafo, cada nó é uma etapa, elas se correlacionam, geralmente tem que interagir, um input de uma etapa é usado na outra, alguma coisa do tipo. E aí você tem vários frameworks aí conhecidos de mercado, então, sei lá, você tem Flight, Prefect, tem o Kedro, são frameworks de código que você consegue modularizar ali para realmente criar tipo um workflow assim, de execução de vários stages e conexões, e isso facilita bastante. E geralmente o que a gente faz é a gente prepara os times de plataforma, né, que atuam tipo, com um time centralizado de MLOps, que é o que eu atuo hoje no banco. Que é tipo, você tem um time centralizado, você tem um time centralizado de DevOps que atende todas as áreas de engenharia da empresa. Então a gente costuma trabalhar bastante com o scaffold de código, né? Então a gente tem todo o scaffold pronto para o cientista fazer esse workflow de forma que ele consiga ali, tipo assim, já tem toda uma estrutura que a gente define com configurações de CI já prontas, para ele só ir colocando o código ali exatamente onde ele tem que colocar, e o resto do pipeline na arquitetura de CI já toma conta, né? E já executa exatamente o que tem que executar. Então, essa é a primeira parte, né, que a gente chama de workflow, que é justamente garantir que toda essa parte de treinar um modelo seja um código que seja reproduzível, que seja fácil da manutenção, etc. Não seja um monte de código solto em notebook. Então, só para fechar essa parte, você garante, então, né, enquanto esse time de MLOps, que vocês vão ter uma certa padronização, né, e um uso de determinados frameworks, uma padronização para que todos os times que vão construir modelos consigam utilizar dessa infraestrutura que vocês construíram para conseguir produzir isso mais fácil. Exato. Isso é a primeira frente assim, de atuação. Legal. Me lembrou agora de um outro case que a gente fez aqui da galera do Centro de Excelência em Nuvem. Sim. Que tem também dos times habilitadores dos times também, habilitadores, né? E tudo mais, né? Que fazem isso, né? Que criam padrões e dão infraestrutura em nuvem, como o output deles é infraestrutura em nuvem. E é mais ou menos isso, então. Assim, segue bastante uma tendência atual de mercado, né? Hoje a gente ainda tem uma separação, pelo menos para mim é clara, dos times de DevOps, dos times de SRE. Em alguns locais eles atuam de forma mista, mas hoje o mercado está evoluindo bastante, né? Sei lá, nos últimos 2 anos, talvez seja mais tempo, mas o que eu tenho visto é mais nos últimos 2 anos, que é o que o pessoal está chamando de engenharia de plataforma, né?
Então, DevOps tende a virar Platform Engineering, né? Tem toda essa questão aí de no-ops, né? Eu acho completamente infactível. Mais 2 letras. Acho completamente infactível, né? Mas eu acho que é meio que uma questão da semântica da palavra, né? Porque é no-ops na visão do dev que é user da plataforma, né? Para ele não tem ops, sim. ele não tem Ele mais não tem que ficar se preocupar, né, com tanto de coisa, Uhum. mas tem que existir um time de engenharia de plataforma que é responsável por fazer as coisas acontecer, por ser habilitador, Sim. por E acaba entregar que essas fica, peças. a gente está brincando aqui das 2 palavras e do ops na frente, mas acaba que ficar separando muito todas essas coisas, acaba assim, não sei se tem tanta necessidade a partir do momento que se você tem uma preocupação com o DevOps, você também tem que ter com o SRE, e se você tem um time de Machine Learning, você vai ter que ter essas preocupações com o MLOps. Então acaba que todo mundo está falando das mesmas coisas, mas por meios diferentes, né? Então, será que... Mas um negócio que eu achei muito interessante disso que você falou do no-ops é justamente porque habilita times que talvez não tenham tanta expertise nessa parte de infraestrutura de DevOps a ainda assim conseguir produtizar mais rápido as coisas. Exato, esse é o ganho real. Esse é o ganho real. Porque a gente tem muito atrito, né? Justamente o que eu estava comentando, assim, em TI, no geral, você vai ter algum atrito, porque você tem times especializados em X e outros em Y, então, quando você tem que interagir, dá algum atrito. Mas no contexto de ML, né, como não são todos os cientistas que têm um background de engenharia de software, você acaba tendo um atrito ainda maior, né? Então, existe uma dificuldade muito grande de times de negócio com cientistas de dados em se aproximarem do TI. Então, ter um time de MLOps é alguém para estar ali no meio do caminho e falar, não, vem aqui, vou te mostrar como é que faz, você vai usar essa e essa peça, e isso aqui vai resolver sua vida, senão não se preocupa mais com isso. Esse é o caminho que a gente tenta seguir. Não, legal demais. Mas continuando na historinha lá, né? Qual seria a próxima etapa? Depois que você tem ali a fase do ML Workflow pronta, né? E você tem um fluxo ali que é reutilizável e tal, aí beleza, né? Você vai ter, no final das contas, você gerou um artefato, né? De um modelo, e aí isso aí tem N tipos de artefato, vai depender muito do framework de ML que você está usando. Mas, e aí, onde é que eu jogo esse cara? Isso aí fica armazenado aonde? Isso fica num banco de dados relacional? Fica no NoSQL? Fica num Object Storage, no S3? Como é que você guarda isso, né? Então, chegaram no conceito, né, que hoje a gente chama de Model Registry, já tem uns bons anos que já existe. Então, você tem hoje já habilitado isso nas principais plataformas. Você tem o principal de mercado open source, que é o MLflow, que é open source, mas o criador hoje é membro da Databricks, então a Databricks evolui o produto, mas apesar de ser open source, mas você tem as outras variantes. Você tem o Azure ML Model Registry, que é o Model Registry acoplado do Azure ML, e você tem o Model Registry do SageMaker na AWS também. E outros aí que são menos utilizados. Mas isso tudo a gente está falando de gerenciamento de versão do modelo, sim. Todos eles são Model Registry. Legal. E aí como é que funciona? No geral, esse cara, né? Vai mudar um pouco, obviamente, de um flavor para outro. Mas, no geral, você vai ter ali de back-end um Object Store, então algo que emule o S3 ou algo bem próximo, uma DLS na Azure. E na frente você tem um serviço de APIs que você possa consumir esses modelos para endpoint, fazer consultas. Então, você bate na API do Model Registry, faz uma consulta, pega uma versão específica do modelo, lista as métricas do modelo, e aí geralmente pelo menos esses 3 que eu falei vem acoplado com uma UI, né? Então, você tem para o cientista acessar a UI lá, então imagina, ele vai ter várias versões, né? Que a gente chama de experimentos. Então, ele vai no código mesmo, quando no treinamento do modelo, você faz as chamadas, né? Você integra ali no código as chamadas para o seu registry, para você tanto salvar o artefato, quanto salvar as métricas também, né? Em tempo de model evaluation, na hora que você está rodando o evaluation, você gera as métricas estatísticas e envia tudo para o seu metadata que tá encapsulado no registry. E aí você vai ter que gerir aquilo ali tudo, né? Então, isso você trabalha tanto em fase de experimentação, né, com o cientista que está ali prototipando, quanto em fase de deploy também, né? Então, o que é geralmente comum, né, de se fazer, geralmente você, principalmente quando você está fazendo iterações de modelo, né, você registra um modelo produtivamente, compara, produtivamente eu falo assim, né, coloca ele em pré-candidate, digamos assim, né, um pré-release,
e você consegue comparar as métricas ali usando a API do Model Registry para ver, tipo assim, essa versão 5 aqui teve essas métricas, essa versão 4 aqui teve essas métricas, aí não sobe a 5 porque a 4 está melhor. E geralmente isso é esperado que seja feito automaticamente, sem interação humana mesmo, porque se for depender de toda hora alguém ter que ir lá e olhar a métrica e decidir qual versão vai subir, você já viu a demora que é para conseguir subir o negócio. Então, o Model Registry, essa interação é muito importante você ter deployado na sua arquitetura, isso para tanto facilitar a experimentação do cientista, né? Porque imagina, o cara tá ali meio que no processo laboratorial, testando várias coisas e tem, sei lá, tem modelo aí que tem N hiperparâmetros, 10, 20. Aí o cara, tipo, testou aqui, daí amanhã ele testou de novo, aí deu uma métrica pior, só que ele não lembra quais são os parâmetros que ele usou ontem. Então, os experimentos no Registry ajudam isso, porque você consegue traquear quais os parâmetros que foram usados em cada experimento. Então, isso ajuda bastante. E vai ajudar também, principalmente na próxima fase, né, que é o Serving, que eu vou comentar na sequência, que basicamente, assim, em termos gerais, tem outras formas de deployar, tá? Mas vou descrever aqui os dois principais métodos de deploy de modelo de machine learning. Tem o que a gente chama de deploy de código e o que a gente chama de deploy de modelo. Quando você faz deployar modelo, imagina num cenário assim, digamos assim, arquitetura mais medalhão assim, né, de empresa de tecnologia, que é dev, homologação e produção, ou algo próximo disso, beleza, né? Onde que você vai começar, né? Como é que você vai interagir? A gente tem um problema, acho que você talvez já deve ter escutado isso, né, em outro cenário de aplicação de dados, que é o problema que quando você vai usar uma aplicação que usa dados de insumo, geralmente em dev de homologação você não tem insumo suficiente. Isso é um problema recorrente. Sim. E para machine learning isso é crucial, porque a qualidade, a quantidade do dado impacta diretamente na performance do modelo. Então, como é que você faz para resolver esse problema, né? Bom, tem a forma, que geralmente é a forma que as empresas costumam adotar mais de início, porque arquiteturalmente é menos complexa e tende a ser menos custosa, que é o deploy de modelos, que acontece o seguinte: geralmente em dev você vai ter um acesso read-only de dados produtivos para você conseguir treinar usando insumo produtivo, ou você trabalha em uma arquitetura também que a galera costuma chamar de sandbox, né? Que é basicamente, digamos assim, um envolto separado assim, dentro do ecossistema produtivo, mas cheio de guardrails, né? Para ninguém quebrar nada, que ali nesse sandbox o cientista consegue consumir dado produtivo e treinar o modelo. Aí você treina o modelo uma única vez, né? Roda esse workflow uma única vez, armazena esse artefato e reutiliza esse artefato nos deploys seguintes, né? Nos próximos ambientes, homologação e produção. Isso é o deploy de modelo. Tem a outra arquitetura, que é o deploy de código, que é basicamente você executa o workflow inteiro, né? Prep, treinamento, evaluation, tudo. Claro, tem algumas constraints diferentes para cada ambiente, mas você executa todo esse processo em cada ambiente, treina, gera um artefato, e aí, obviamente, o artefato de dev, de homologação, você vai ter que botar uma constraint diferente, porque ali a inferência estatística meio que tipo nada a ver, não vai fazer muito sentido, porque o dado é muito ruim. Mas você reproduz a mesma peça de código em todos os ambientes, né? Isso geralmente costuma ser mais custoso, porque treinar aplicar modelos de ML é computacionalmente muito custoso, dependendo da complexidade do modelo. Então, as empresas não costumam adotar isso muito de início, só que você tem outras vantagens, que em termos de engenharia de software, é mais adequado você fazer isso, né? Parece mais como uma prática mais comum de DevOps você fazer isso. Então, no Registry, né, voltando no assunto do Registry para finalizar, ele ajuda bastante nisso, porque mesmo se você for adotar uma arquitetura de deploy de modelo em vez de deploy de código, é mais fácil, porque você vai ter o artefato já no Registry, e aí a única coisa que você tem que apontar na sua aplicação, uma chamada REST para uma API do Registry, e isso aí vai puxar em qualquer canto, né? Claro que às vezes dá uns problemas de entorno, né? Porque você vai ter que ter um Registry que vai comunicar em todos os entornos e segurança de rede. Isso é complicado, né? Sempre dá um problema com segurança de rede. Mas o Registry ajuda bastante, né? Então, essa é uma das peças, depois do ML Workflow, que eu consideraria assim, primordial você ter. Aí, antes de entrar no Serving, acho que eu vou comentar de outra, que eu acho que também é mais específica de ML, legal falar, né? Que é a Feature Store, né? O que é a Feature Store? A galera pensa assim, putz, é um banco de dados aí relacional, algumas seguem uma arquitetura mais NoSQL, mas é um banco de dados aí, pô, já vi isso, né? Qualquer um tem um banco de dados. Mas qual que é a ideia da Feature Store? É para você ter uma camada governamental de engenharia de features
para você realmente centralizar uma single source of truth, que é tipo assim, cara, você vai ter que produtizar várias features diferentes usando feature engineering. E você pode salvar isso ao léu, assim, no seu data lake, né? Então, tipo assim, igual eu estava comentando, quando você faz o data prep, você gera uma coisa que a gente chama de input table, né? A master table, que é o que é usado para treinar o modelo. Essa view, né? Esse conjunto de dados, ele não existe no seu data lake. Você acabou de inventar ele, você criou, codificou e gerou. Então, beleza, você vai ter que salvar isso em algum canto, de alguma forma, para treinar o modelo e usar isso de insumo. Então, geralmente, o que é feito é usado uma feature store, que é uma camada de abstração, por debaixo dos panos é sim um banco de dados, mas existe uma camada de abstração por cima dela que facilita, primeiro, você consumir isso dentro de uma aplicação de ML, porque meio que tem como você versionar essas master tables de forma mais simples, e você também trabalha no conceito de uma feature store online e uma offline, né? Geralmente as duas vêm acopladas no mesmo serviço. A offline é basicamente para esse fluxo que eu comentei de você vai treinar um modelo, você tem ali as suas master tables centralizadas e governadas também, né? Então, vou dar um exemplo, assim, às vezes o pessoal de negócio tem várias definições de como calcula uma métrica X do cliente, aí você tem essa métrica X salva em várias databases, como é que você vai saber qual que é a métrica X oficial, né? Então, o pessoal de ML trabalha muito em Feature Store com um time de governança de dados ali, de realmente, galera, aqui, ó, isso aqui tem que estar no catálogo de dados, a métrica XPTO do cliente oficial, o cálculo é esse aqui, se alguém falar que é um cálculo diferente, está errado, tem que usar esse aqui para treinar o modelo, se usar outro, vai dar ruim. E essa é a offline, né, que a gente chama, que é no processo ali de treinar o modelo, e você tem a online, que é aquele exemplo que eu dei lá no início, né, de você tem um modelo online sendo servido, e nesse modelo online, tipo assim, você só cadastra algumas informações, tipo 3 features, só que o modelo usa, na verdade, 30, e essas 27 outras features faltando, você tem armazenadas no seu data lake, que vai estar na sua feature store, e aí o seu serviço bate nessa feature store, pega essas 27 que estão faltando, junta com as 3 que o usuário informou ali, e faz uma predição em real time ou near real time. Então, a feature store trabalha nessa vertente offline e online, é uma abstração assim, de governança em cima de um banco de dados, mas ajuda bastante, assim, é algo relativamente novo, assim, você tem algumas peças já de mercado famosas, algumas pagas, outras open source, mas é algo que explodiu mais de uns 3, 4 anos para cá. Então, assim, talvez as que tem mais atenção, assim, né, destoam mais das ferramentas tradicionais de DevOps, talvez seja o Model Registry e a Feature Store, que são bem clássicas, assim. Então, beleza, né? Então, você treinou ali um modelo, puxando da Feature Store, salvou seus master tables, salvou seu artefato e tal, rodou o workflow bonitinho. Esse workflow, ele tende a ser de duas formas de execução, né? Ou manual, ou você executa esse workflow inteiro num pipe de CI, que é um conceito, depois eu posso explicar, que é o que a gente chama de continuous training, né? Então, igual a gente tem, é uma prática de DevOps, continuous developing, a gente tem continuous training, que é quando você tem um treinamento automatizado, mas isso aí é para times bem maduros, é algo bem difícil de montar. Mas, beleza, né? O workflow, você rodou, salvou o artefato, as features estão lá salvas na feature store, você precisa reutilizar, beleza, né? Como é que eu faço o serving, né? E aí onde você entra na outra peça de software, né? Você vai ter que trabalhar uma peça de software, que é basicamente aquele ML workflow, que você tem que deployar e rodar todas as peças, e ali você tem integração, né? Teste unitário, teste de integração naquilo ali tudo, e você tem uma outra peça, que é a peça que a gente chama da aplicação de inferência, que aqui a gente pode dividir em 3 grandes tipos, né? A inferência batch, que é basicamente assim, algo que vai... cara, é quase um ETL, vai. Tipo, você vai rodar um ETL no seu sistema de dados, vai consumir várias tabelas, vai meio que fazer o engineering ali de novo, né? Ou então algo que é considerado uma boa prática, tá? Você ter esse engineering já esquedulado. Então, toda essa parte que geram as features para a Feature Store, geralmente a gente costuma desacoplar da aplicação de inferência, porque senão a aplicação de inferência fica muito custosa e é difícil de controlar custo e tal. Então, geralmente você tem um ETL separado gerando as features, e o que a aplicação de inferência batch faz ele consome essas features, lê o input, que vai ser o input offline, né? Dados ali que você tem no seu lake salvo, faz a inferência, né? Gera a métrica de predição, salva numa outra tabela. Simples assim. Quase uma aplicação de ETL, inferência batch. É a mais, digamos assim, trivial de manter em termos de software, mas ainda assim, você ainda precisa pensar que a inferência batch
A aplicação tem que carregar um modelo do Model Registry, tem essas outras pendências, mas em termos de software é a mais simples de todas. E aí você vai ter as outras dois tipos de inferência, né, que são a streaming e a inferência online. Alguns lugares chamam de inferência NRT também. A streaming é o que, basicamente? Você vai ter um serviço plugado, uma fila, né? Então, aí, escolha a tecnologia, você vai usar o exemplo aqui, o Kafka, que é o mais conhecido talvez. Então, você vai ter um sistema de mensageria, né? Então, você vai publicar uma mensagem na fila, você vai ter um serviço que vai estar publicado, recebendo dados dessa fila, você faz as predições e posta o resultado em um outro tópico da fila. E você tem o online, que é basicamente ter ali uma resposta síncrona, né? A fila, você vai ter uma resposta mais assíncrona, ou online você vai ter uma resposta síncrona, aí você pode subir um anyway, né? Um API REST, um API de RPC, sobe um microserviço, aí você encapsula o modelo dentro desse microserviço, e aí tem várias formas de fazer isso. A forma mais, digamos assim, mais direta ao ponto é fazer o que a gente chama de model embedding, que é basicamente assim, dá o exemplo do Kubernetes que é mais fácil. Mas você vai treinar, né? Você vai buildar uma imagem, né? Um container Docker para subir no serviço, e você treina ali junto na sua imagem Docker o artefato do modelo junto. Né? No seu Dockerfile você faz uma chamada para o Model Registry, capturar o modelo e armazenar dentro da imagem. Isso facilita algumas coisas, complica outras, é mais difícil de traquear algumas coisas. Outras aplicações que não usam o Model Embedding, eles meio que no entry point da aplicação, né, subiu o microserviço, bate no Model Registry, faz o load, salva ali em memória, e deixa ali em memória, e todas as outras requisições que o serviço receber vão ser diretas, o modelo está carregado. Tem alguns empecilhos de fazer isso também, né? Quando o negócio fica muito grande, quando você entra no cenário de LLM, né? Redes neurais profundas, deep learning, os artefatos tendem a ficar muito grandes, na casa de gigas. Tem alguns aí que, dependendo, chega na casa de dezenas de gigas. Então, você armazenar isso, por exemplo, embedar numa imagem Docker, um modelo de 10 gigas é complicado. Então, tem algumas outros approaches para isso, mas é mais específico para esses cenários assim, bem mais robustos. Né? Cenários normais de ML, os artefatos geralmente ficam na casa ali de menos de 1 GB. Então, é tranquilo. Então, nesse cenário do serving, né, que você falou que já é a parte final de consumir esses dados, quando você fala tanto, né, pelo que você disse, tem diferentes maneiras de fazer, porque vão ter diferentes necessidades também, né? Sim. Mas você consegue fazer isso de uma maneira genérica para que por exemplo, vários times diferentes vão usar esse modelo que vai ser near real time. Então, vai ser um microserviço lá que vai disponibilizar os dados, mas você faz de uma maneira genérica que os outros times conseguem aproveitar dessa infraestrutura já montada. Ou mesmo a questão de usar os eventos, né, na fila. Uhum. Você faz isso de um jeito que os times consigam aproveitar isso para não ter que ficar recriando isso toda vez. Exatamente, sim. O ideal é que você disponibilize isso para os seus times de engenharia em flavors, né? Então, igual você comentou, vão ter casos de utilização diferentes. Então, você tem que ter flavors diferentes para atender os mais diversos casos. Não dá para a gente subir uma arquitetura genérica, porque são peças de software diferentes. Um vai ter um serviço online, o outro não vai ter. Né? Não faz sentido subir um serviço online para não ser utilizado. Então, a gente tem que disponibilizar. A ideia é que você disponibilize para os times de engenharia flavors diferentes para necessidades diferentes. Então, cara, preciso subir um serviço online. Então, vou escolher aqui o flavor MLOps online e ele vai me dar um scaffold de código aqui para rodar o meu workflow de treinamento. Ele vai subir um serviço para mim, num cluster Kubernetes, etc., já com uma imagem base Docker que foi criado pelo time de plataforma, etc., anyway. E já a ideia é realmente você disponibilizar esses flavors. Eu acho bem interessante quando você fala isso, né, do flavor, e quando você também menciona as coisas como peças, porque é bem isso, né, assim, pelo que eu entendi, são times de plataforma, né, de MLOps, que fornecem mesmo essas pecinhas para que outros times consigam encaixá-las da melhor forma, de acordo com as suas necessidades, e consigam, enfim, chegar até o produto final. Sim, né? Exatamente. E a gente falou, né, muitas siglas e muitas partes diferentes aqui, complexas, que, vamos supor, você tem que entender de várias partes do processo aí para poder criar uma infraestrutura que vai atender esses times, né? Uhum. Você vai ter que entender tanto lá do microserviço ou do geração de eventos, tanto da parte da containerização,
quanto da parte do deploy, das pipelines, da integração do código, dos modelos. É um monte de coisa que você tem que entender. Sim. Mas eu gostei muito quando a gente trouxe a conversa para a visão do desenvolvedor, ou no caso do engenheiro de dados, lá do time que vai consumir isso, porque ele não vai precisar se preocupar com nada disso, né? Então, se você for colocar assim, bem resumido aí, né, o MLOps na prática aí, bem aplicado, pelo que eu entendi, vai ser quando um desses engenheiros desse time for construir um modelo e publicar um modelo, e ele tiver essa preocupação, putz, mas eu vou ter que ter uma massa de dados no ambiente de dev. Ele não vai ter essa preocupação porque já vai ter a estrutura pronta para ele. Putz, mas como é que eu vou publicar isso em produção? E se não estiver atendendo a métrica do negócio, já vai ter isso preparado para ele. Nossa, mas eu preciso disso near real time, como é que eu vou fazer? Já vai ter isso preparado para ele. Então, eu acho que quanto melhor tiver estruturado esse time de MLOps, menos preocupações para o meu time de dados, né? E mais velocidade você tem para o modelo chegar à produção, que é o que de fato vai gerar dinheiro para o negócio, que aí é onde está o X da questão, né? E quando a gente está falando, assim, eu não perco a oportunidade aqui no Entre Chaves de falar sobre produtividade, que agora, assim, né, nesses tempos de agora, não sei quanto que lá vocês estão tendo algum tipo de pressão em relação a isso, mas é esperado, né, que os times tenham mais produtividade, porque, enfim, não estamos mais em períodos de vacas gordas, os orçamentos estão mais restritos, e agora, assim, a gente precisa produzir mais com o mesmo tanto. Então, assim, me parece que da mesma forma lá que ter centros de excelência em nuvem, ter times de plataforma, quando a gente fala sobre desenvolvimento puro, são coisas que aceleram o desenvolvimento e você consegue, de fato, ter pessoas que precisam se preocupar só com o produto, né? Pessoas especialistas em produto que precisam se preocupar só com o produto. Aqui eu estou entendendo que é a mesma coisa, né? Então, assim, em tempos de produtividade, me parece que é um investimento que se paga, assim, né? Claro, né? Assim, estou falando completamente de forma meio arbitrária, né? Mas pelo que você está contando, me parece ser um negócio que sei lá, dependendo da quantidade de modelos, da quantidade de times que trabalham com machine learning em uma empresa, isso provavelmente se paga. Exatamente. Mas esse ponto aí que você comentou, acho que faz total sentido, que é justamente essa questão de escala, né? Porque, assim, você vai ter células, né, vamos chamar aqui de células de ML, de diferentes tamanhos, diferentes empresas, diferentes portes. Então, sei lá, você vai ter uma empresa de médio porte que vai ter um time ali com 5, 10 cientistas trabalhando ali e meio que servindo ali para todas as áreas. Então, os cientistas interagem com todas as áreas da empresa, né? Área comercial, área de recursos humanos, e geram modelos para todas as facetas de negócio, né? Aí, se tem um time mais centralizado, geralmente é mais fácil de resolver as coisas. Então, beleza, você cria proximidade ali com o time de TI, com esse time ali de 5, 10 cientistas, e resolve as coisas daquele jeito, né? Meio que conversou ali, resolveu, é mais fácil de tocar. Agora, imagina um cenário, você tem uma empresa que tem 500, 600 cientistas atuando em diferentes frentes de negócio. Se você não tem uma plataforma bem estabelecida para todo mundo usar, vira um caos, vira um inferno, porque ninguém sabe o que tem que fazer. Então, assim, vale muito a pena. Não é algo que é fácil de fazer, demora muito tempo, você tem que juntar muitas peças, convencer muita gente. Igual você estava comentando, são vários skills diferentes que você tem que ter. Então, você vai montar um time de ML, de MLOps, né, para atender plataforma. Pô, você vai ter que ter um cara que sabe mais de microserviços, você vai ter que ter um cara que sabe mais de ML em si, do algoritmo, você vai ter que ter o outro que sabe mais de DevOps, o outro que é o cara mais que sabe de boas práticas de engenharia de software para recomendar as boas práticas para todo mundo usar. Então, você tem que juntar várias pecinhas para montar quase como, acho que você comentou, né? Quase como se fosse um COI, assim, né? Um centro de excelência, para você conseguir guiar, assim, os seus times. Então, acho que, mas a minha opinião é que realmente se paga muito. E infelizmente, eu acho que como o hype da coisa aconteceu muito rápido, né? Eu acho que isso vai meio que em ciclos, né? Aconteceu vários hypes no mercado de tecnologia nos últimos, 20 anos. Então, você pega o hype de ML que teve ali em 2013, 2014, agora a gente está entrando no hype de LLM, e acredite ou não, os caras já estão falando em LLM Ops, já existe esse negócio.
Daqui a pouco eu vou gritar bingo aqui. Já existe isso, não muda muito não, mas são várias coisas que vão surgindo e vão atravessando e a galera não para pensar assim, pô, e se a gente montasse um time para organizar tudo aqui e acabar com essa bagunça? Vale muito a pena, é um passo atrás para dar vários passos para frente. Eu concordo totalmente, né? Mas como você bem reiterou, que é importante também olhar para o tamanho da empresa, porque realmente, né, é um investimento grande também, Sim. né? E é um investimento que, dependendo da empresa e do quanto os orçamentos são muito bem divididos, às vezes é um investimento que a TI da empresa vai ter que pagar e que, às vezes, assim, o negócio, que normalmente é quem injeta o dinheiro, não quer também, porque ele não vê o valor rápido, né? Então ele fala assim, pô, mas você vai deixar lá um time de X pessoas trabalhando por sei lá quanto, eu não tô vendo, o que você tá me entregando com isso aí? E claro, né, assim, a gente sabe aqui que em algum momento você vai acelerar as entregas, mas às vezes isso é tão abstrato que isso, pra galera do negócio, fica muito, sabe, muito longe, fica muito no campo das ideias mesmo, e aquilo ali, não vou investir nesse trem agora não. Mas me parece total que quando você tem mais times e mais maturidade um pouco, né, e tá buscando ainda mais maturidade e acelerar os processos, que investir num time desse faz sentido. Faz bastante sentido. E aí, continuando lá, né, no fluxo, faltam basicamente só mais 2 etapas, tá, gente? Então, a gente entrou agora É etapa pra caramba mesmo também, bastante né? Quando a gente tá falando sobre, né, assim, são muitas coisas, como o Champs bem falou, são muitos perfis, muitas coisas que precisam ser orquestradas para o negócio funcionar. Né? É bastante coisa. Aí, entrando nessa parte, né, de CD, né, de Continuous Deployment, que é onde você vai fazer o deploy da sua aplicação mesmo, seja ela batch, streaming, online, né? Aí a gente tem algumas variações, assim, né, de práticas tradicionais de DevOps, né? Então, microserviços, né? Você tem alguns tipos específicos de deploy, né? Talvez, acho que o mais utilizado que eu tenho noção, pelo menos, é deploy blue-green, né? Então, você faz deploy de um serviço paralelo ali, redireciona as chamadas para administrar ali, para ver se a versão em blue vale a pena subir ela para o green. E em ML você também tem bastante disso em termos do modelo, né? Então, às vezes, inclusive, você está fazendo deploy, isso é um aspecto que eu acho bem bacana. Como as peças são isoladas, não necessariamente você está atualizando todas. Às vezes, assim, a aplicação de inferência, você não mexeu nada, só que você retreinou o modelo e você tem que fazer o redeploy das coisas. Só que na aplicação de inferência você não mexeu nada. Às vezes você mexeu só na API de inferência, mas o modelo é o mesmo. Então você tem que ter essa maleabilidade ali das peças para conseguir deployar as coisas corretas. Mas aí no deploy, né, a gente tem, aí falando aqui principalmente para online, tem algumas que servem para batch também, mas a gente vai trabalhar ali principalmente com o deploy fazendo teste AB, Shadow Deploy e um também que não é tão usado assim, mas é bem bom também, que chama Multi-Armored Bandit Deploy. Então, teste AB, né, bem padrão, você sobe 2 instâncias do microserviço, falando aqui do online, né, que é mais fácil dar exemplo. E aí você vai tendo as requests ali, vai comparar, segrega, né, as requests, faz teste AB ali entre uma e outra para saber qual que é mais coerente. Tem o Shadow Deploy, que é basicamente bastante usado em streaming, que é mais fácil de acoplar, que você sobe uma outra instância do serviço de inferência e acopla na fila, né, cria um outro tópico para esse Shadow Deploy receber as mensagens também, faz as predições e armazena essas predições num banco de dados qualquer e para o modelo novo, né? E o modelo que está em produção atualmente, ele fica lá bonitinho do jeito que está. E aí você vai acompanhando ali os resultados, fica ali 1 semana, 2 semanas, só acompanhando o resultado do serviço que está em Shadow Deploy, e aí o time de negócio vai avaliando, o time de negócio deu ok, vira a chavinha, o serviço do Shadow vira o serviço produtivo. E você tem um multi-armed bench, que é quase que eu gosto de chamar de meta-ML, porque é ML para ML, para deploy de ML, porque é um algoritmo de aprendizado por reforço, né? Então, machine learning é um subescopo de inteligência artificial, e dentro de machine learning você tem principalmente ali 3 grandes escopos, né, que é aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. Aprendizado por reforço é basicamente um algoritmo de AI tradicional que você tem tipo um ambiente, você tem um observador, o observador observa as mudanças no ambiente e gera ações
para gerar uma recompensa, digamos assim, em termos gerais. E o algoritmo de multi-arm bench é basicamente assim, você sobe algumas versões diferentes de modelos, você fica traqueando todas as respostas possíveis e tenta usar a resposta que mais vai otimizar algum fator tal. E aí você mantém isso de alguma forma até ver qual versão que está otimizando mais. Esse já é mais complexo. É mais complexo. São cenários mais que você precisa ter uma granularidade assim, de predição bem fina, para você ter certeza de qual que é a versão melhor. Porque é um problema comum também, né, no contexto de ML, que é a interpretabilidade. Né? A maior parte dos modelos que a gente tem, a gente chama de... não é black box, né, mas é porque é difícil, uma vez que você tem um modelo treinado, interpretar aquilo que realmente impacta para aquele modelo. Você tem modelos que são algoritmos que são mais interpretáveis, né? Você consegue, tipo assim, por exemplo, sei lá, acho que talvez mais fácil que seja a árvore de decisão. Então você tem uma árvore lá, tipo assim, se a feature tal é maior que 30, vai para um lado, se é menor que 30, vai para o outro. E aí você tem uma árvore, né? Como se fosse uma árvore binária assim, e aí você consegue saber meio que o que cada feature impacta na decisão do modelo. Isso é o que a gente chama de um modelo com alta interpretabilidade. Só que você tem modelos, por exemplo, o Support Vector Machines, né, o SVM, que tem baixa interpretabilidade. Acontece uma confusão de conta estatística ali no meio, ele cospe um valor e para você interpretar o que aconteceu ali no meio é muito difícil. Então, o multi-arm bandit ele ajuda bastante nesse cenário. Quando você não consegue interpretar, então você seta um otimizador ali para ele e ele vai tentando otimizar qual que é a versão melhor. Bom, e aí você terminou o CD e aí a gente entra numa parte que também é padrão de DevOps ou de outras coisas de engenharia de software, que é monitoramento, né? Que em ML a gente chama de Continuous Monitoring. Tem o Continuous porque realmente ele impacta diretamente no desenvolvimento da aplicação em si. Que é você, aqui a gente diferencia um pouco, né? Porque, vou voltar, por exemplo, do online também, porque é mais fácil de dar exemplo, que uns microserviços, geralmente você vai querer medir o quê? Você quer medir latência, throughput, resiliência do serviço, etc. Que a gente mede também, tá? Em ML, isso tudo é medido. Só que você também precisa medir, obviamente, o output do modelo, né? Para ver se as predições que estão saindo do serviço são condizentes. Então, você acompanha tudo isso, né, no serviço de monitoramento, e aí também N formas possíveis de fazer isso. Você pode construir um serviço de monitoramento próprio, usando stacks open source famosas, stack da Elastic, sei lá, pluga, se for Kubernetes, faz um Prometheus mais Grafana, tem outras formas também, tem ferramentas de mercado famosas também, então Ylogs, Arise, entre outras, que são ferramentas específicas para monitoramento de ML, e aí você acompanha ali o seu modelo. E aí que entra num conceito que é bem característico, que a gente chama de Model Drift, né? Que é não sei qual seria a melhor tradução livre, mas é tipo o modelo deslizar ali na resposta de alguma forma, que é algo que tem que ser constantemente monitorado, Model Drift. Porque se em algum momento os resultados começarem a ir para o caminho errado, Exatamente. a massa de dados mudar, ele já automaticamente corrige a rota. Exato. Então, o Model Drift, você consegue dividir ele em principalmente duas vertentes, né, que a gente tem, que é o Data Drift e o Concept Drift. O Data Drift é basicamente assim, você tem uma mudança na sua distribuição de dados, né? Então, o exemplo mais clássico que a gente teve foi a pandemia de Covid-19, né? Então, a dispersão dos dados mudou muito. Então, por exemplo, se você, sei lá, vai treinar um modelo que vai, sei lá, prever se um cliente vai comprar um produto X, e você usa como variável a renda. A renda das pessoas, a distribuição de renda das pessoas mudou muito por causa da pandemia. Então, isso gerou data drift em N modelos, em N áreas de mercado possíveis. Quebrou, assim, um monte de coisa. E aí, além do data drift, você tem o concept drift, que é, basicamente, você tem um shift do conceito estatístico da coisa. Dá um exemplo, você acha que com o preço de aluguel, talvez eu acho que é o mais fácil. Você quer prever o preço de aluguel de um imóvel. Aí você vai usar várias variáveis para prever isso. Uma das variáveis é tipo a localização dele, o bairro. E aí você tem um bairro que era um bairro muito bom de morar, e isso jogava o preço lá em cima. Do dia para a noite aconteceu algum desastre no bairro, e o bairro agora está muito ruim de morar. Então, você não teve tipo, imagina no primeiro momento que as pessoas não saíram do bairro, tá? Então, a distribuição de dados ainda é semelhante. Então, quem morava lá ainda mora lá,
Só que a feature que antes tinha uma correlação positiva com o preço, agora tem uma correlação negativa. Então, você tem um concept drift. Então, o seu modelo vai ficar confuso, porque ele vai se você coloca uma inferência, vai fazer uma inferência, e uma das variáveis fala que o cara mora naquele bairro, que antes era bom e agora é ruim, o modelo vai tentar jogar o preço do aluguel para cima, quando ele deveria jogar para baixo. Então, o concept drift é um dos tipos de model drift. E você ainda tem um outro caso que é bem específico também, geralmente não é muito citado, assim, principalmente em literatura, que eu acho que a tradução livre seria predição performativa, né? O performance prediction, que é basicamente assim, o seu modelo é tão bom, mas tão bom, que as predições que você está gerando geram um impacto na distribuição de dados. Então, tipo assim, você vai, tipo assim, sei lá, talvez, não sei se do produto para o cliente faz sentido, mas imagina assim que, já sei, um de recomendação acho que faz bastante sentido. Você tem um modelo de recomendação de cesta de produtos. Então, o cliente colocou produto A na sua cesta e você tem um modelo para prever qual que seria o produto mais provável dele levar junto. Isso tem aos montes, né? Acho que a Amazon faz isso, sei lá, tem 10 anos que a Amazon faz isso. E aí, se o seu modelo for muito bom, o que vai acontecer as pessoas vão começar a comprar muito esses produtos que você está recomendando, e isso vai mudar a distribuição. Então, olha que loucura, né? Se o seu modelo for bom, você pode acabar com o próprio modelo, porque ele vai mudar a distribuição das coisas. Então, é outro tipo de coisa que você tem que ficar olhando. Isso tudo entra no contexto que a gente chama de model drift, que a sua stack de monitoramento tem que ficar responsável. E aí, a parte do continuous monitoring, ela é contínua, porque aí ela entra... você pode configurar triggers para a última fase de todas do MLOps, que é a fase que a gente considera assim, como mais madura, que pouquíssimos times têm maturidade para construir algo que seja resiliente o suficiente para isso, que é o que a gente chama de continuous training, que é basicamente toda aquela parte que eu mencionei lá do ML Workflow, né, das fases iniciais lá, você acoplar 100% daquilo num pipe de CI, mais a parte do deploy num pipe de CD, juntar isso tudo e configurar isso para ser trigado pelo sua stack de continuous monitoring. Então, o seu continuous monitoring vai detectar um data drift e vai perceber, olha, a distribuição mudou. Triga o pipeline de CI. Vai dar a volta completa. Vai dar a volta lá completa. no início e fala, troca esse modelo aqui, porque... Aí o pipe vai treinar um modelo novo, usando obviamente uma janela de dados mais recente, né, com a distribuição mais atual, vai fazer um model evaluation, se passar nas métricas, ele vai para frente, faz um model validation, se passar do baseline do negócio, vai para frente também, sobe um serviço, geralmente em Shadow ou em AB, bota o serviço no ar, fica ali, tudo certo, as métricas bateram, faz o shift, e aí, dependendo se o time tiver maturidade suficiente para configurar parâmetros para tudo isso, isso acontece sem ninguém clicar em nenhum botão. Então, isso aí é o estado da arte, que a gente chama assim, que é a última fase do MLOps. Né? Aí você fecha o ciclo, né, de desenvolvimento, igual no DevOps você tem o ciclo também que vai e volta, MLOps você também vai e volta, e aí você fechou, basicamente acabou. É só tudo isso. É só isso aí. É só tudo isso. Essa coisinha aí. Mas o que eu acho muito legal de tudo isso é que, às vezes, os times de dados eles têm um pouco de dificuldade de se identificar com as práticas de engenharia. Sim, bastante. Sabe? E aí, assim, até a gente aqui fala muito sobre o DORA e sobre as 4 variáveis do DORA lá, que é de lead time, de frequência de publicação, de percentual de falha e de tempo de rollback. E às vezes os times de dados olham para essas variáveis e falam assim, isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui não faz sentido nenhum, teste, não faz sentido, monitoramento, não faz sentido. E aí você traz isso tudo mostrando assim, gente, isso aqui faz muito sentido. Totalmente faz sentido. Muito sentido. Então, assim, poxa, pega aí a sua esteira de dados e, enfim, dos seus modelos e, claro, né, a gente já falou aqui sobre custo, sobre que isso não é um negócio também muito trivial, mas, enfim, é possível de operacionalizar e cada vez mais levar mais para perto dessas boas práticas da engenharia e que faz sentido. A questão do custo é importante mesmo, né? Eu acho que faz muito sentido criar um time de MLOps se você tem ali um produto ou vários times que vão trabalhar com machine learning, né? Então, diferente do que você tem um time que vai trabalhar com machine learning ali, você vai criar todo um centro para operacionalizar isso. Será que esse custo vai se pagar? Provavelmente não, né? Então, essa questão do custo é bem importante mesmo. Mas
várias partes Isso dos que eu ia conceitos falar. que você falou são facilmente aplicáveis dentro dos times, né? Facilmente assim, né? Dá para inserir muitas dessas boas práticas no dia a dia do time. Igual você falou, né? A última parte aí que exige muita maturidade. Pouquíssimos times no mundo lá vão conseguir chegar numa etapa tão automática que vai dar a volta completa e tal. Mas assim, grande parte aí do que você falou são práticas até simples quando a gente fala de desenvolvimento de software padrão, e que poderiam sim ser bem aplicáveis aí nos times de desenvolvimento de modelos mesmo também. não tendo um time. Mesmo não tendo um time. Mas, dedicado a isso. Sim, né? Mas isso aí que você falou desse gap aí é verdade, tá? Isso eu acho que é algo que talvez propicie mais você ter um time de MLOps, um time de plataforma para fazer isso. Não que engenharia de software não faça sentido, né? Porque você pode ter devs bem esquilados, mas tendo um time de DevOps que vai te entregar tudo na mão, às vezes seu time você até possibilita times mais júniores, né? Sim, de entregar valor mais rápido. Então ajuda bastante. Mas é um gap que tem que ser resolvido. Assim, na minha opinião, a gente tem que dar um jeito de resolver. Assim, para mim é bem visível, eu sinto isso bastante na pele, porque eu tenho um background mais de engenharia de software, né? Então eu entrei meio que nesse mundo de dados assim por interesse, mas eu cheguei assim para ver o que o cientista estava fazendo e falei, pô, isso aqui não é para mim não. Você achou que não é para você? Não, isso não é para mim, pô, um monte de código solto assim, eu falei, isso aqui não dá não. Eu vou pro time de engenharia. Eu só vou trabalhar com dados se for para organizar essa bagunça. Exatamente. Foi nessa perspectiva aí. E hoje é um gap que a gente tenta resolver. Então assim, beleza, os times de dados realmente vão ter caras ali mais focados em análise de dados, etc. Pessoal que realmente manja do banco de dados que está rolando por trás, e vão ter pessoas com skill menos técnico de engenharia de software, mas isso não é desculpa para a gente não aplicar as melhores práticas. A gente tem que aplicar. Se a solução para isso é desenvolver todo um arcabouço, um scaffold de código para ajudar o pessoal a conseguir fazer um negócio com qualidade, que seja, vamos parar e vamos montar isso para garantir qualidade, porque vale mais a pena você fazer isso do que quebrar a cara lá na frente, né? Então, acho que é algo que aí também entra a parte de cultura, né? De realmente que puxa essa parte de cultura. Eu acho que também tem muito de um conceito de estratégia de dados, né? Eu acho que hoje muitas empresas falham em definir corretamente uma estratégia de dados, de saber como gerar valor corretamente, muito por conta do hype. Então, existe um hype de negócio muito alto, tipo assim, nossa, precisamos colocar AI nos produtos e resolver as coisas com ele. Às vezes é um negócio simples, que você resolve com uma regra de negócio, faz um if else ali, resolveu. E aí o cara, pô, por que você vai colocar AI nisso e tal? Então, falta essa maturidade, né? Então, você definiu uma estratégia de dados bem feita, com times, tem um time de Data Ops focado em garantir a qualidade do dado, processos de dados, ETLs bem feitos, um time de MLOps para orquestrar essas coisas, juntar, ter um educacional forte, né? Passar essa educação para os times de cientistas de dados, assim, ó, esses são os processos, é assim que você faz. Não é pedir para o cara virar engenheiro de software do dia para a noite, mas é explicar para os caras que o time de TI tem processos e eles devem ser seguidos. E isso vai agregar valor, né? É algo que eu falo bastante, que é, cara, governança de processos não é burocracia. Burocracia é outra coisa. Governança de processos, se bem aplicada, ela acelera o deploy das coisas, ela não dificulta, ela existe para acelerar, para evitar dor de cabeça, para evitar problema. Então, assim, quando você trata de ML, nossa, tem 1000 formas, imagina a quantidade de formas que não tem negócio quebrar. O serviço pode ficar fora do ar, o modelo não está respondendo direito, o registro caiu, a feature store está desatualizado, o processo de ETL atrasou ontem e o dado não chegou, e aí treinou usando o dado errado. Nossa, uma bagunça absurda. Então, se você não tem uma stack bem definida, monitorada, tudo bem traqueado, e vários times de skill técnicos diferentes, porque eles são necessários, acho que várias empresas eu vejo atuando no modo que o pessoal chama de data scientist full stack, né? Tipo assim, o famoso resolve tudo aí, você consegue. Não funciona assim, mesmo em escala menor, beleza, o cara até pode conseguir entregar um modelo de produção, funcionar, gerar valor e tal, mas a longo prazo vai quebrar, aí o cara vai sair da empresa, ninguém vai saber como dar manutenção naquilo, todo o lerê tradicional da engenharia de software que acontece também no ecossistema de dados. Então a gente tem que parar para focar, para garantir mais qualidade. Eu acho que essa é a evolução principal.
E parar de pensar só em hype, assim, né? Tipo, pô, agora tem que botar LLM e tal, e pô, o cara não sabe nem deployar uma regressão linear simples, aqui não consegue deployar um modelo de regressão linear, você quer que o cara deploie um LLM que pesa 5 gigas e tem que fazer predição numa GPU que custa sei lá quantos dólares, assim, anos-luz de distância. Então, segurar um pouco a barra, vamos lá, galera, a gente vai chegar lá algum dia, mas vamos com calma, que senão o trem sai dos trilhos no meio do caminho. Nossa. Esse episódio a gente falou sobre muita coisa, né? Assim, eu gostei muito que você você contextualizou e deu muitos detalhes técnicos, né? De como fazer um bom MLOps, né? A gente falou sobre coisas que a gente fala aqui rotineiramente sobre engenharia de software, sobre monitoramento, sobre CI/CD, sobre controle de versão, sobre teste, sobre tudo isso, mas aplicado no contexto de machine learning, que eu acho que é um outro mundo que talvez nem eu nem Champs estamos tão habituados, eu não imaginava, né, que teria tantas variáveis, preocupações e até talvez ali uma infraestrutura maior ainda, né, do que a engenharia de software tradicional. Exatamente. Então, assim, enfim, acho que foi um papo super rico e muito obrigada a todo mundo, nossos ouvintes que estão nos ouvindo até aqui. É isso aí. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. pessoal. Valeu.